Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia se propõe ser a teologia para o século XXI em diante. Eu recebi revelações divinas para desvendar o livro de Apocalipse, Daniel e as cartas de Paulo. Eu peço a você que deixe um like no meu vídeo, porque quando não há likes ou são muito poucos, o vídeo morre e não é apresentado mais às pessoas. E essa causa é muito importante para mim. E creio que para toda a humanidade, porque se trata de revelação divina. Eu peço que você deixe o like, ative o sininho das notificações e se inscreva no meu canal. Faça comentários. O título do vídeo, e acaba sendo também o tema, o Espírito do vosso Pai falará por vós. O versículo que eu trago como apoio é Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria, como Jesus disse que aconteceria. Então vejamos o comentário que se faz. No caso, Saulo estava ali, consentido na morte de Estevão, isso não tem importância, eu não vou comentar isso. Eu vou comentar essa parte. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Meu comentário. A igreja era composta por gente simples, pessoas que haviam recebido Jesus Cristo como Deus e ouvido a mensagem do Evangelho uma única vez. Se dispersavam pregando o Evangelho com poder. Esse poder é garantia de Jesus, ele afirma. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Mateus 10:19. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso saber que nós temos essa garantia. Eu tenho essa experiência de pregar sobre aquilo que eu não estudei, sobre aquilo que eu apenas sei porque o Espírito do Pai fala por mim. Essa experiência eu tenho e já vi tanta gente pregando assim. Agora, o que eu trago aqui como uma aplicação muito importante é a marca da vitória do cristianismo paulino sobre o cristianismo petrino. No início do século IV, o cristianismo paulino, com base nas cartas de Paulo, alcançou o cristianismo petrino, que vem de Pedro, e se firmou como o cristianismo do Império Romano, e é o que nós temos até hoje. Eu estou trazendo aqui uma referência biográfica. O autor, eu já falei o nome desse autor, é o Philip Schaeffer. Agora, eu não sei quantas vezes eu já me referi a ele, mas eu vou me referir ao Schaeffer novamente. Ele chama esse período de 260 a 303 de repouso temporário. Ele afirma. O imperador Galeno, de 260 a 268, deu paz à igreja mais uma vez e até reconheceu o cristianismo como uma religião lícita. E essa calma continuou por 40 anos, pois o edito de perseguição emitido pelo enérgico e guerreiro Aureliano, 270 a 275, foi anulado por seu assassinato. E os 6 imperadores que se seguiram rapidamente, de 275 a 284, deixaram os cristãos em paz. Durante esse longo período de paz, a igreja cresceu rapidamente em números e em prosperidade externa. Grandes e até esplêndidos templos foram erguidos nas principais cidades e provido de coleções de livros sagrados e vasos de ouro e prata para a administração dos sacramentos. Mas, na mesma proporção, a disciplina relaxou,
as brigas, as intrigas e as facções aumentaram e o mundanismo invadiu a igreja como uma inundação. Aqui termina o comentário de Philip Schaff. O comentário que eu vou fazer esse texto é para evidenciar a diferença entre o cristianismo paulino e o petrino. Aqui o primeiro comentário que eu vou fazer: grandes e até esplêndidos templos foram erguidos nas principais cidades e providos de coleção de livros sagrados. Comentário: tipo do cristianismo paulino que aos poucos foi atraindo grandes filósofos e especuladores, como foi o caso de Agostinho. Continuando agora a leitura: e vasos de ouro e prata para a administração dos sacramentos, vê o meu comentário. O cristianismo paulino atraiu as elites intelectuais e econômicas do Império Romano, contrariamente ao que acontecia na Igreja de Jerusalém, que era petrina e observava a lei de Deus como o único instrumento de santificação. Na Igreja Paulina, as pessoas se cercaram de livros e de mestres. Atualmente, tais mestres passam a vida inteira pesquisando, aprendendo e ensinando, e no final das suas vidas mostra que não aprenderam nem ensinaram nada que seja proveitoso à religião cristã. Porque ensinam que a carne pode ser justificada para produzir uma santificação absoluta, tendo em conta que a lei de Deus é a fonte e a força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado e que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte. Essa é a temática presente nas cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios e aos Gálatas, que foram adulteradas por Nero para transformar os cristãos em monstros, ou seja, pessoas que não observam a lei de Deus. Se não observa a lei de Deus, não observam qualquer outra. Voltando ao texto, mas na mesma proporção, a disciplina relaxou as brigas, as intrigas e as facções aumentaram e o mundanismo invadiu a igreja como inundação. Comentário meu. Do mesmo modo que Nero previu que aconteceria à igreja de Corinto, todo aquele inferno que é descrito na primeira carta aos Coríntios é uma ficção, mas perfeitamente previsível, quando se ensina que a lei de Deus é a fonte e a força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado e que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte. Então vê a pior de todas as perseguições que o cristianismo já sofreu. Bom, gente, meu comentário aqui, livre, é que o cristianismo paulino tem essa característica e parece que ninguém desconfia. Pregam e ninguém desconfia. Essa coisa em relação à lei de Deus, para você ter uma ideia, quando você olha para a igreja 1 aos Coríntios, e a segunda é uma maneira, é uma forma pacificadora, essas duas cartas têm muito de Nero. Os sofistas que trabalharam para Nero, que eu chamo de a quadrilha de Nero, eles sabiam muito bem que uma igreja que se voltasse contra a lei de Deus tão radicalmente quanto Paulo se volta, iria inevitavelmente passar por aquilo que 1 aos Coríntios passou. Aquilo é ficção. Aquilo é ficção. Mas a realidade veio com essas cartas, com essas 4 cartas na mão. A igreja paulina acabou. E ficou acabada lá. Em meados do 2º século, novamente o Império Romano começou um empreendimento para escrever aquelas outras 9 cartas, que são apócrifas, lindas, olhando para a igreja de Pedro, para reintroduzir Paulo no cristianismo com aquelas cartas absurdas. Considera que a lei de Deus é fonte e força do pecado, é tutor depravado e é o fundamento que conduz à morte. Então isso é terrível, ninguém pode aceitar isso aí. Agora eu quero trazer para você, depois desses comentários,
o que é que as pessoas ensinavam sobre Jesus até o terceiro século. Esse ensino era o símbolo da fé cristã e era um ensino eficiente, eficaz. Por quê? Porque ele provinha da experiência com Deus. Então, pregar o evangelho é apresentar Jesus. O credo niceno, ou de Nicéia, afirma que Jesus é Deus de Deus, substância de Deus, gerado não criado. Ou seja, Jesus é da substância de Deus. Deus é espírito, Jesus define assim. O Espírito Santo é a essência de Deus. Não há três deuses. O que é o Espírito Santo é a essência de Deus. E o Espírito de Jesus é o quê? É uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Quando Jesus foi morto, o Evangelho afirma que ele entregou seu Espírito para voltar a ser um com o Pai. Ou seja, Jesus se encontra no seio do Pai, quer dizer o quê? Jesus sempre afirmou, eu estou no Pai, eu e o Pai somos um, eu volto ao Pai. Ele está junto ao Pai de uma maneira indistinguível. Jesus diz, quem vê o Pai vê a mim. Então, essa questão é muito importante. Isso é a pregação do Evangelho, como se apresenta Jesus. Tem mais coisa, o cristianismo ainda tem algumas coisas que eu quero mostrar para você muito rapidamente, porque o cristianismo é muito fácil. Quando você entende que Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, você pode defini-lo como Deus. Depois dessa exposição, a oportunidade de as pessoas receber Jesus Cristo como Deus. Isso é o ponto mais alto da pregação. Quer dizer, apresentar o símbolo da fé cristã, que é o credo niceno. Jesus é de Deus, da substância de Deus gerado, não criado, e quando ele foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai para voltar a ser um com ele. E ele é Deus hoje e sempre. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa saber para poder ter essa percepção. Essa percepção somente falada e ouvida não tem valor nenhum. O cristianismo petrino, aquele cristianismo que guarda a lei de Deus, aquele que é o cristianismo de Jerusalém, que teve 350 anos de muita força moral junto à sociedade, e esse cristianismo, ele é o cristianismo da experiência. O cristianismo paulino diz, não, você não pode fazer nada, porque aquela relação de confiança que há no sacrifício de Jesus, ela cai por terra e você acaba indo para o inferno. Não crê nisso. Jesus, ele te empodera para você agir. E é uma experiência que ela é mitológica, muito antiga, que ela nos aproxima de Deus e é a única, não há outra. Essa experiência se encontra descrito em Gênesis 28, 11 a 22. Então, como é que eu resumo na tua vida como experiência? Adota a prática de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos. Adota a prática de conduzir tua necessidade, teus anseios, tua esperança em oração a Deus. E exerce a compaixão para com o teu próximo, o mais que você possa, tanto quanto a sua mão alcance. Eu quero dizer para você não se esquecer de orar, colocar diante de Deus em oração toda a sua vida. Eu quero sugerir que você orar, ou colocar a cabeça no travesseiro, possa entregar seus pensamentos ao Senhor, dizendo, Senhor, toma conta dos meus pensamentos. Senhor, toma conta dos meus pensamentos. E na mais franca verdade, diga, Senhor, toma conta dos meus pensamentos. E confia. Essa causa é muito importante para mim. Eu deixo aqui o meu e-mail para que você entre em contato comigo, para que você me ajude a reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu agradeço a você por ter chegado até aqui nesse vídeo. Que Deus o abençoe.